falando em democracia e nos entregou pobreza. Vocês são mais... Nós costumamos ter essa cultura de prévia, participação em tudo, desde o programa até o processo eleitoral. Então, preparem-se para se divertir até novembro também. Vamos lá. Calma, a onça não vai romper a Constituição. Será? A onça vai propor uma nova Constituição. Essa é a primeira grande campanha política. Exatamente isso. O livro amarelo vai prever em seu lançamento um anteprojeto de uma constituinte. Não há, com os paradigmas dessa farsa de 88, como mudar o Brasil como a gente precisa. Ou com grandes reformas nela, ou com uma constituinte. E a missão tem que começar com uma grande ambição. Vamos mudar essas regras. Nós não podemos viver sob o pacto de uma geração que topou fazer uma Constituição em 88 e nos roubou desde que ela foi implementada. Eu não quero viver sob o jugo ou sob a égide daquela gente velha do PMDB, da Arena, que ganhou muito dinheiro falando em democracia e nos entregou pobreza. Vocês são mais pobres do que os seus pais. A sua vida é uma desgraça. Bandido fode você todo dia. Você não consegue empreender. Essas merdas dessas leis trabalhistas estão todas presas dentro do artigo 7º da Constituição. Se fala em direitos humanos enquanto você é morto e sua propriedade não é respeitada. Chega dessa bosta, vamos trocar essa Constituição. Primeira coisa assim, que palco lindo, hein? Lindo. Meu, olha essa imagem, olha essa imagem. Quem diria, hein? Os meninos eram todo quebrado, quem diria que os meninos iam chegar tão longe, tá ligado? A Denise Corrêa falou, grande desafio mudar a Constituição cidadã. A Constituição nossa é uma desgraça. E ela, vocês têm que entender assim, que a Constituição, ela não é um documento que emerge do nada. Tá? Ele surge dos desejos, das vontades, mas acima de tudo do arranjo político das elites naquele momento. Havia uma vontade por parte das elites em estabelecer um pacto. O pacto é a Constituição. A Constituição é a vontade das elites do Brasil naquele momento. E ora, as elites brasileiras já eram ruins, hoje são piores, mas elas já eram muito ruins. E o que virou é o que foi pactuado ali. O processo de sugar tudo que é seu. O processo de canonizar certos entes públicos, os superpoderes, por exemplo, que nós temos hoje no Ministério Público, a força desmedida que o judiciário tem, a incapacidade do poder executivo governar, porque é um modelo parlamentarista e presidencialista ao mesmo tempo, nossa Constituição é esquizofrênica. Tudo isso surge dessa Constituição, que também coloca na Carta Magna, né, tantas e tantos direitos, né, tantas obrigações que se torna impagável. Tudo é direito. A moradia é um direito, tal coisa é um direito. Aí com base nisso você vai derivando tudo. Se é um direito, eu tenho que garantir gratuitamente. De quem vai pagar? Não sei quem vai pagar. Alguém vai pagar. E quem vai pagar? É sempre a população economicamente ativa. A população economicamente não está aguentando a Constituição de 88. Veja só que engraçado, né? Porque, volta pro meme do contrato social. O contrato social, no fundo, que é um meme, isso é um meme gringo. No fundo, o que é o contrato social? É a Constituição. No fundo, a brincadeira do meme do contrato social é, olha só o que o pacto de vocês te obriga. E é sempre, né, o Pedro, que é o brasileiro, pode ser qualquer um, é o Mark nos Estados Unidos, é quem paga a conta. Em geral é sempre esse perfil aí. Quem paga, não tá valendo a pena, não está valendo a pena. Não está valendo. Então, a gente tem que encaixar tudo que o Haddad está fazendo dentro desta lógica. E eu vou provocar, que foi uma coisa que eu falei na Jovem Pan e eu jogo aqui pra vocês. Um presidente sério conseguiria, com essa Constituição aqui, fazer as reformas que precisam ser feitas? Tudo é PEC. Se for fazer uma reforma tributária no Brasil, é PEC. Ou seja, você precisa de uma maioria gigantesca. Você vai ter que vender tudo pro Centrão para poder fazer uma reforma. Uma reforma previdenciária também é PEC. Precisa alterar boa parte, vamos dizer, do orçamento, pacto federativo. Pacto federativo é problema, tá? Pacto federativo é uma máquina de tirar dinheiro de quem trabalha e produz para quem pouco trabalha e nada produz. É uma máquina de transferência de produtividade, de dinheiro produtivo. Você joga
de quem trabalha e produz e dá para quem é improdutivo. E aí você consegue fazer isso mediante o quê? Mediante o lobby e o trabalho político de políticos ligados aos estados improdutivos, que essa é a democracia, né? O regime democrático nosso consiste nisso. Então, tá tudo tão errado, tá tudo tão profundamente errado, que não dá pra ser mantido desse jeito. Tem que ser alterado. E eu vou te falar outras coisas. Numa Constituição, ela tem que ser simples, enxuta, direta ao ponto, com pouca coisa prevista, porque aí o STF não pode legislar sobre nada. O STF, gente, ele legisla não só porque ele quer legislar. Não surgiu da cabeça do Barroso isso. É porque é muito fácil pra eles. A partir do momento que, a Constituição tudo prevê, e 2, você fica emendando ela o tempo todo, então ela já é um remendo, aí você tá criando vários remendos em volta do emendão geral. Tem muito espaço pro STF atuar. A STF faz o que quiser. A Corte Constitucional tem que tratar do mínimo. Agora, sabe o que tinha que estar na Constituição, por exemplo? A forma de organizar a nossa democracia. Liberdade partidária, qualquer um pode montar um partido político. Isso deveria. O trabalho que a gente está tendo, não é porque eu quero entrar nessa mamata, parafraseando o nosso amigo Nando Moura, né? E ficar. Não. Tem que abrir. Qualquer um pode montar um partido. A missão vai virar partido e vai defender que qualquer um possa montar um partido. É ridículo. Sabe por quê? Porque aí vem a competição e todo mundo pode ter partido. Eu quero competir assim, porque hoje, como movimento, a gente compete assim, sem ser partido. Então vamos abrir formas de financiamento, todas essas coisas. A gente tem que quebrar essa lógica que nós temos hoje, que é uma lógica perversa, em que o agente político é um agente que administra ferramentas de extração de voto através da compra, e isso se dá através da corrupção. Temos que ser assim, galera. O Felipe falou, amigo que diz que respeita e xinga no mesmo vídeo. Você entendeu, né? O slogan do Bolsonaro que citaram aqui, o menos Brasília, mais Brasil, não se concretizou com o Bolsonaro. Nada se concretizou. Deixa eu falar um negócio. Se nós fizermos 14, é um bom número? Eu ia falar pra você fazer um leilão. Leilão de quem ganha o Google. O Google ficou 30%. Vamos fazer o seguinte. Se nós tivermos 14, sorteio, me deram uma ideia. Esse aqui é o meu crachá no 10º Congresso. Tá? O meu crachazinho vai até autografado aqui, ó. Tá? Quem gosta de coisa, quem coleciona coisas nossas. Se tivermos 14 Valete Plus, nós vamos sortear para um dos 14 o crachá de palestrante meu ali. Se não gostou, mas eu acho que vocês vão gostar sim, acho que é bem legal. Tá? Vamos que vamos, senhor Rafael Almeida Riso. Vamos para entrar no Valete Plus, valete.org.br, link na descrição da live ou no QR Code. Ou nos comandos de exclamação do chat, que eu já me perdi neles todos. O pessoal falou que eu corrigi, mas não vi ainda. O Lucas Chagas falou, Renan, deixa como tá a questão dos partidos, vai facilitar para os inimigos agora? Meu amigo, se a gente conseguir passar uma Constituição, significa que a gente chegou no poder, entendeu? E eu não me preocuparia com isso não, tá? Vamos lá. O William Pontieri falou, o que é preciso para ter uma nova Constituição? De um lado, o colapso do regime atual que está acontecendo, o regime brasileiro está colapsando. E de outro, uma imaginação de algo diferente. O que a gente já entendeu, isso é uma leitura histórica. Desde 2000, digite 1, vocês vão concordar, vou fazendo a dedução lógica com você. Digite 1 se você sente que desde 2013, o país que você vive, o Brasil, ele está em convulsão. Digite 2 se ele acha que ele não está em convulsão. De 13 para cá, a gente teve, assim, as maiores manifestações da história do Brasil. Nós tivemos uma tentativa de golpe de Estado, a prisão do presidente da República, a prisão de inúmeros figurões da política brasileira. Agora está o STF tentando concentrar poder. Um impeachment. Vamos combinar que assim, o Brasil está em convulsão em 2013? Existe uma razão. 2013 a convulsão começou por razões econômicas. O impeachment também foi direcionado por questões econômicas, políticas e morais e tal. O Brasil ele está em convulsão nesse processo histórico. E existem muitas razões. A principal é a seguinte, o pacto, e isso é um entendimento nosso, o pacto está quebrado, o pacto não funciona, a Constituição de 88 falhou, a Constituição Cidadã, os sonhos da geração boomer com aquela Constituição fracassaram. Então, como é que o sistema se mantém? O sistema está se mantendo, concentrando o poder no topo, taxando quem trabalha para ver se você consegue ganhar sobrevida. A existência do Alexandre de Moraes, os superpoderes do STF, são sobre, no fundo, manter o regime. O Bolsonaro, ele era uma
resposta errada que a população que é escravizada pelo regime adotou, achando que ia derrotar o regime com ele, quando o cara só era um outro parasita. E aí, ainda assim, o Bolsonaro, com sua senha golpista, tentou o golpe, aí o sistema responde e tal. Mas não é isso, o Bolsonaro nunca foi a resposta. O problema tá lá desde 2013. A solução, nós temos que ter um movimento civil, novamente, que desmonte esse arranjo e coloque outro arranjo democrático no lugar. Nós temos que ter uma nova Constituição. Ah, não dá pra Constituição. Tudo bem, eu ouvi uma vez o Temer propondo reformar de maneira muito intensa a atual. Eu não gostaria de fazer a reforma do Temer, que é uma reforma de um cara que pactuou 88 e tá repactuando aqui, né? Não tô falando que ele participa. Talvez o Temer tenha sido constituinte, eu acho que não foi, mas... ele representa o espírito dos pactuantes da Constituição de 88. Isso morreu. E tem que uma nova geração pactuar. Por isso que eu falo, em todos os lugares que eu vou, nós somos o grupo da geração Z e Millennial, nós somos o grupo das pessoas que estão se ferrando por conta das decisões tomadas pelas gerações anteriores, nós somos um grupo de pessoas que não é ouvido pra nada, e nós precisamos ser ouvidos, e nós precisamos fazer as regras serem as nossas, porque vocês das gerações anteriores fracassaram, vocês fizeram tudo errado. A geração Boomer viveu um golpe de Estado dado pelas gerações anteriores em 64, viveu... antes deles teve a galera que viveu o Estado Novo, ditadura varguista, várias experiências constituintes. Antes viveram o golpe republicano lá no imperador Dom Pedro II. Nós, desde o golpe republicano no imperador, golpe republicano é um ótimo, né? Nós vivemos uma bagunça. E nem dá pra falar que também o império era aquela, né, que existe um saudosismo quase bobo com relação ao império. Mas na prática, foi ali um período de estabilidade, no mínimo, comparado com o que veio depois. Dali em diante, é um caos. Agora, nós não experimentamos nenhuma vez o que funciona. Nós não experimentamos uma Constituição enxuta, focada em nos ver como um lugar de primeiro mundo. E nós nunca focamos em resolver o que precisa ser resolvido. Eu vou falar uma outra coisa que tem a ver também com esses problemas, que tem a ver até com o discurso da Haddad. O Brasil aí, ao longo dos últimos anos, ele adotou... Quando digo os anos, digo das últimas décadas. Acho que ao longo do século XX, ele falou, o meu problema é a desigualdade social. Eu acho que isso dos anos 50 pra cá foi ficando muito presente. Nosso problema é a desigualdade social, desigualdade. E aí a gente entrou numa paranoia de só falar de desigualdade. E aí a gente quer botar, novamente, o combate à desigualdade na Constituição, só falamos de desigualdade. Aí depois nós esquecemos que nós somos pobres. Nós somos em absoluto pobres. Riso, pega a lista lá, acho que tem em inglês, né? GDP per capita. O ranking mundial de renda per capita. É ainda mais triste porque a renda per capita era uma divisão burra, né? A renda per capita. Ela não pega, vamos dizer, as taxas de concentração ou como esse dinheiro é dividido. Então quando a gente olha, né? Vai lá pra... Vamos descendo o GDP per capita. Vai descendo pra achar o Brasil. Tá lá pra trás. Já achou? 83º, tá? O Brasil tá na posição 83 no ranking. Vamos ver quem tá na frente do Brasil, pra vocês entenderem, tá? Quem é o Brasil? Ah, não, porque o Brasil é rico, mas ele é rico e desigual. Não, ele é desigual e pobre. O Brasil tá logo à frente do Azerbaijão, tá atrás de Barbados, tá atrás do Irã, tá atrás de Botsuana, tá atrás... Aí beleza, Albânia, Armênia, Geórgia, ok. Macedônia do Norte, complicadíssimo. Tailândia... República Dominicana. Cara, Líbia. Vamos lá. Aí vai esse lugar antigo e barbuda. A Argentina, que a gente zoa, né? A renda per capita da Argentina é 26, do Brasil é quanto? 17, 18? 17. Quase 10 a mais. A renda per capita da Argentina é... Meu Deus do céu. É pelo menos 40% maior que a brasileira ali. Isso em dólares, então em reais, estamos falando de um GDP de 40 e poucos mil reais a mais? O Brasil é muito pobre. O Brasil é mais pobre do que o Irã, que está vivendo sanções econômicas. O Brasil é um país pobre. Gente, o Brasil é um país pobre. Só que a gente está tão preso nessa mentalidade que a gente esqueceu assim, nós temos que crescer. A Índia é um país que tem 1,3 bilhões de habitantes, muito pobres. Se for pegar a lista, desce aí, achar a Índia aí na lista do ranking per capita, vai estar lá atrás. A Índia é paupérrima. Dito isso, vamos lá. Ó, a Índia. Índia tem, cara, que é metade, menos da metade da renda per capita brasileira. Dito isso, a Índia está focando em crescer economicamente. Cresce. Isso vai chegando. A gente tem que crescer economicamente e isso significa gerar
produtividade. Nós temos que ser... O que é gerar produtividade? Nós temos que fazer que cada brasileiro, a quantidade de dinheiro produzido por cada trabalhador brasileiro aumente. Então, para aumentar isso, a gente tem que fazer ele ter mais qualificação. O Estado todo tem que ser amigo da capacidade de gerar dinheiro. Vocês entendendo? Produtividade não é sobre... Porque eu vi gente falando, não, produtividade é o cara, sei lá, trabalhar muito, corre pra cá, pra lá, ou ele ter muito intelecto. Não, não é só isso. A quantidade de estradas impacta a produtividade. O dinheiro barato para você produzir impacta a produtividade. A energia abundante e barata impacta a produtividade. Marcos regulatórios eficientes, segurança jurídica impactam a produtividade. Aí a qualidade do trabalhador impacta a produtividade. Nós estamos focados nisso? Nós não estamos focados nisso. Você vai ser pobre se você não é produtivo. Então o Brasil é a seguinte coisa. A mão de obra não tem grande capacidade, não tem grande qualificação, nossa educação é uma bosta. As pessoas não trabalham a mesma quantidade de horas, tá, que seus concorrentes no terceiro mundo, e alguns inclusive no primeiro mundo, tá? A gente trabalha menos horas, vocês estão entendendo? Não é que assim, não, o brasileiro que trabalha demais, mais injustiçado. Não, a gente trabalha um pouquinho menos que os outros, tá? Especialmente nossos concorrentes internacionais. E o nosso Estado, ele é construído para sugar de quem trabalha e produz, para sustentar uma massa de parasitas. Galera, isso não deu certo. Não deu certo. Só que como a Constituição de 88 é baseada nesse pacto, nessa ideia toda do somos desiguais, vamos combater isso, eles ficam com uma mentalidade garantista, coitadista, protecionista para todo mundo. Para todo mundo. E não anda. Não anda. Universalizamos saúde, educação, tal. E ok. E aí, que mais? Estamos gerando dinheiro, as pessoas estão se emancipando. Uma pessoa emancipada é aquela pessoa que consegue pagar suas contas com o fruto do próprio trabalho e tomar suas decisões de maneira autônoma. Não é isso? Uma pessoa emancipada é isso, ela é autônoma, ela consegue tomar decisões com o próprio pé. Eu vou comprar este carro e eu vou não estudar nessa faculdade, mas vou estudar naquela. Eu vou decidir me morar para outra cidade, eu vou trabalhar com alguma coisa, eu vou abrir esse negócio. Você é emancipado mediante a sua capacidade de tomar essas decisões de maneira autônoma. O brasileiro é cada vez menos autônomo. O brasileiro não é emancipado. O Brasil virou um escravo, porque ele não tem capacidade de tomar decisão nenhuma. A gente é pobre, burro, tosco e violento. O Vitor Santos falou, o funcionalismo suga demais. E suga, cara. E é verdade. Não adianta fingir que não. Eu tenho que ficar assim, a gente fica assim, policiando, não, é importante o funcionalismo, assim. Cara, vamos lá. O Brasil gasta em educação, tem que botar isso na mesa, né? O Brasil gasta em educação, com proporção do PIB, mais do que muito país desenvolvido. E não tem educação. A educação é uma bosta. Então tem um problema de gestão gigante. Se tem um problema de gestão gigante, as pessoas envolvidas nisso tudo, tá? Não estão entregando, sacou? O brasileiro tá pagando... A nossa turma que cuida de educação não tá cuidando disso. Aí a gente poderia falar, bom, mas eles são mal geridos, eles poderiam se rebelar contra isso. Falar, não, vamos administrar assim. Não, os maiores defensores da manutenção da gestão atual da educação brasileira são os próprios professores. São eles próprios. Não querem mudança nenhuma, eles só pedem mais dinheiro. Mas ora, mais dinheiro já tem. Gastamos a proporção no PIB de país desenvolvido. Então, pera porque a nossa educação é uma bosta, porque nossos profissionais da área também não são grande coisa. Mas a gente tem que ficar, o professor, o professor. Não, tem professor bom sim, mas no geral não é bom. Na média não é bom. Na média não é bom. Aí fica essa idolatria, é uma fingição do cacete. Se você quiser ter alguma educação minimamente ok, vai estudar em escola privada. E nem é grande coisa. Você vai ter que pagar. E aí entra o ponto que a pessoa que vai ter as melhores posições na sociedade brasileira, elas estudam onde? Em escolas particulares. Aí parece que culpam ela, porque entra aquela coisa, não, fulano estudou em escola pública, não sei o quê, blá blá. Tá, a pessoa está estudando em escola particular porque graças a Deus seus pais conseguiram neste inferno brasileiro sobrar um dinheiro pra pagar e investir para que o filho não seja um analfabeto funcional, porque na prática é isso que a educação pública entrega. E aí o filho dele pode ser o quê? Se der tudo certo, o filho faz a escola particular, aí vão chamar ele de privilegiado. Não, ele é o escravo que vai pagar a conta. Pô, galera, isso aqui deu errado. Isso deu errado. Aqui, ó, percentual do PIB destinado à educação, isso em 2015, tá?
Olha só que interessante. Você tem vários países ali que estão acima. Agora, o Brasil gasta mais do que a Alemanha. O Brasil, esse do lado dele, essa bandeira, que é a Letônia. Ela desce a Letônia, Áustria. Aí você tem Espanha, você tem Eslováquia, você tem Turquia, Hungria, Lituânia, Japão, Itália. E você vê que na frente do Brasil também tem países que nem são grande coisa em termos educacionais. A Argentina tá ali. Porque tem esse gasto todo. Tem gasto mal gerido. Você tem um gasto estúpido. Tem gastos com universidades públicas também, que muitos bancam. Tá? Ponto é o seguinte: você pega. Cadê os Estados Unidos da América? Não tá no ranking? Não apareceu esse ranking, não. Cadê? Ué. Curioso, cadê os Estados Unidos? Os Estados Unidos não estão aí no ranking, mas os Estados Unidos são responsáveis por uma parte da pesquisa no mundo. Cadê a China? Tem outro gráfico que também acho legal que eu peguei aqui, que é esse daqui. Olha que gráfico legal. Correlação entre gasto percentual do PIB e desempenho do PISA. Ou seja, na parte horizontal aqui do gráfico, a parte de baixo, horizontal, você tem o percentual do PIB que o país gasta com educação. Opa. Tá? Volta lá. E na parte vertical, você tem o resultado do PISA. Então, o que acontece? Quanto mais baixo, pior é o desempenho. Só que o pior desempenho possível que você pode ter é o cara que gasta muito em educação e tem desempenho horrível. Aquele que tá ali naquela ponta, aquela bandeira que é Costa Rica? Aqui na direita? Aqui? Essa não, é lá embaixo. Esse é o pior de todos. Porque ele gasta muito dinheiro pra nada. Ele tem uma nota no PISA horrorosa. A gente pode ver assim os países sul-americanos, né, e os países latino-americanos com desempenho assim vexatório no PISA. Vamos ser bem honestos. Aí o que acontece? Você vê que lá em cima, né, estão circulando os países que têm um desempenho ok no ranking PISA, desempenho decente. Tem a Alemanha, ali você tem a Espanha, você tem a Estônia lá no alto, o Japão lá no alto. Pô, olha que coincidência. Eles não, quando a gente pega a correlação entre a turma que gasta o que o Brasil gasta, vamos dizer, a mesma faixa no PIB, eles estão lá em cima. A nota deles, o PISA, está super alta. Então não é sobre o gasto do PIB, é sobre como o dinheiro é gasto, como o dinheiro é gerido. E o dinheiro é mal gerido. O dinheiro é mal gerido. Agora nós temos o pé de meia, nós aumentamos a quantidade de dinheiro jogado ali. O garoto vai poder usar o tigrinho na sala de aula. Vamos lá, cara, vamos falar real. Isso é patético. Tá? Outra coisa, vamos lá, olhando ali os países ali em cima, você tem uma distorção que talvez nessa questão de investimento em educação pode ser gerada pela questão universitária. O Brasil, ele ainda tem um percentual de dinheiro usado com as universidades públicas gigantesco. Eu vou dar minha opinião, tá? Opinião bem clara, opinião do Renan. Eu acho que o gasto federal com universidades públicas tem que ser cortado drasticamente. Vou dar um exemplo. Certas universidades federais, o foco delas tem que ser um foco que seja linkado com a capacidade produtiva daquela região. Você tem hoje a região do Mato Piba. Eu não sei onde fica a Federal do Maranhão, se é lá em São Luís. Mas, por exemplo, aquela região do Mato Piba tem que ter universidades de agronomia. É bem claro que faculdades ligadas à agronomia, é bem claro que as faculdades ligadas à ciência para o campo geraram aumento de produtividade. A Exalc gerou, a famosa faculdade de Viçosa gerou. Tudo isso gerou tecnologia e inteligência que se reflete em aumento do PIB. Agora, com todo respeito, não faz muito sentido cursos de RI, Relações Internacionais, cursos de estudos de gênero, de sociologia, em geral cursos de humanas, com baixíssima aplicabilidade. E não faz sentido o dinheiro que podia estar sendo usado na educação básica ser direcionado para isso. Não faz nenhum sentido. Isso é um gasto estúpido. Corta essa merda. Direciona esse dinheiro para educação básica. E só foca o ensino superior público naquilo que vai multiplicar. Qual é a capacidade multiplicadora do investimento em alunos de agronomia no Brasil? É enorme. Ora, então vamos focar nisso. Qual é a capacidade desses investimentos em cursos bunda?
É baixa, não invista nisso. Quer se aprofundar aí na curso de humanos, tá? Paga. Nada tem que garantir que você tem... A ideia de que você tem que ter um acesso universal ao ensino superior. Isso é uma mentira. O ensino superior, público, quem disse que ele tem que ser garantido pra todos? É mentira. Eu vi outro dia uma imbecil lá que fica fazendo provas de Enem, esses testes. Não, porque, olha, é um absurdo. As provas são difíceis, isso é errado, porque todo mundo tem que ter acesso. Não é todo mundo que tem que ter acesso a tudo. Vocês estão com uma mentalidade de minhoca na cabeça, coisa de retardado. Quem disse que o ensino público superior tem que ser garantido pra todo mundo? Se for pra ter ensino público, que tenha coisas específicas. E que seja pra formar elite, sim. Porque ensino superior é pra formar elite e não tem que ter vergonha de falar isso. É porque todo mundo quer um diploma. Eu quero diploma! Não tem. Forme pessoas com posições técnicas pra ocupar cargos técnicos e pra ganhar dinheiro. Qualifique a média da sua população. E não fique com esse sonho estúpido, contratando, né, concursados de toda sorte, montando aquele monte de elefante branco, que são as universidades públicas brasileiras. Elefantes brancos. Dinheiro que é tirado da base e jogado num topo estúpido. Porque não é que ele foi jogado no topo, porque há aquela coisa assim, não, esse dinheiro é jogado porque o filho do Playboy vai, o Playboy, filho do cara rico, vai... O MBL já teve esse discurso. Eu falei, uma vez eu falei pro Kim, cuidado com esse discurso, cara. É o eleitor nosso que consegue passar, às vezes, uma universidade pública também. A classe média sonha em ter acesso a isso. É a classe média que paga a conta. Não é isso o problema. O problema é a existência de uma máquina colossal. Uma máquina colossal inútil que investe dinheiro e esse dinheiro não tá revertendo nada. Qual é o ganho de produtividade nossa em formar uma massa de estudantes de RI? Eu tava falando pro Renato esses dias, pra que serve um país fechado como o Brasil, que não tem comércio exterior, tá aqui, não, vamos falar de massa de RI. Aí, assim, eu vou pra caricatura daquela massa de estudantes de inúmeras coisas de humanas, sim. Mas, cara, tem muita coisa. Quantos estudantes de direito? A gente precisa ter tantos cursos de direito pelo Brasil? Tem advogado a dar com pau. O Brasil é um país da hiperlitigância, não precisa de tanto advogado assim. Temos que diminuir a hiperlitigância no Brasil. Tá? É um país... Nós não temos seu país da hiperlitigância de formar dezenas de zilhões de advogados. Ó, o Brasil tem mais faculdades de direito do que todos os países do mundo. Olha isso aí, Riso. Juntos? Quê? Não, pera. Citado no Google é verdade. Existem 1.240 cursos superiores para a formação de advogados em território nacional, enquanto o resto do planeta soma chega a 1.100. Ora, se o setor privado já provém essa máquina formadora de bacharéis de direito, para que o setor público precisa ter? Que tenha pequenos centros de excelência. Um ou outro centro de excelência. Um ou outro. O resto vai fazer a privada. Desculpa. Por que a gente tem que prover isso? Eu não vou falar mal de faculdade de direito não, Renan. Meu avô é advogado, eu tenho um tio advogado, minha mãe é advogada, minha namorada estudou direito e você também fez faculdade de direito. Fiz direito, meu pai fez direito. Isso é parte do problema. Tá vendo? Isto é parte do problema. Fazemos direito porque nós não confiamos uns nos outros e nós precisamos nos fiar nas leis e em processos jurídicos, na ideia do mediador, que é o judiciário, para que nossas relações sobrevivam. Tudo é mediado através de advogado no Brasil, né? É uma sociedade de hiperlitigância, ninguém confia em ninguém. O banco tá te roubando, a loja de carro tá te roubando, tá todo mundo roubando o outro, ninguém consegue confiar plenamente um no outro. É complicado isso. O pessoal comenta, Renan, você se formou? Não, eu larguei a faculdade pública, eu larguei a faculdade de Direito da USP, para desespero dos meus pais e para um orgulho pessoal. Muito legal falar, melhor do que se formar é falar, larguei. O Matheus falou, fazem essas faculdades para fazer concurso? Sim, é verdade. Ó, um cara botou aqui, ó, proposta quer extinguir cursos de humanas nas universidades públicas. Proposta defende a retirada de cursos com filosofia, blá 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 blá, das universidades públicas brasileiras. Desce aí. De quem é a proposta? Esse é de 2018, tá? Tá. É que eu lembro que algum país, acho que o Japão queria isso também. O Japão. Eu acho que tá certo. Cara, as faculdades, se você vai fazer um investimento público nisso, que o investimento seja feito para aquilo que gere aumento de renda e produtividade da nação como um todo, cara.
É a real. Ah, mas os melhores países... Olha, primeira coisa, nós não somos um país de primeiro mundo, nós somos um país de terceiro mundo. Nós temos que formar mão de obra qualificada e nós temos que ter emprego para essa mão de obra qualificada. É isso que a gente tem que fazer. A corrida industrial, vamos colocar as coisas nos termos. O Brasil era um país absolutamente agrário e pobre até a virada do século XX. Ele era absolutamente agrário e pobre. O Brasil era um país, assim, de roceiros, poceiros, latifúndios e assim, comerciantes em alguns centros urbanos. Você começa a ter um surto de industrialização na virada do século XIX para o século XX, botando a braba aqui por causa dos imigrantes. Tá? A gente fez um documentário sobre isso. O surto de industrialização que você teve em São Paulo se deu por conta dos imigrantes. Você teve uma massa de pessoas qualificadas que vêm da Europa, especialmente da Europa, e elas começam a exercer certos ofícios. Você começa a ter um surto de industrialização, mas ainda faltava indústria de base. Por exemplo, você quer ter industrialização séria num país, você precisa de siderúrgica. Você precisa ter, por exemplo, as tuas próprias fábricas que vão te entregar metais planos, sabe, chapa de aço, tudo aquilo, vergalhão, tubulação, a gente não tinha. A gente só foi ter isso depois da Segunda Guerra Mundial. Já parou pra pensar? A gente não tinha sequer uma indústria siderúrgica nacional. Então, a gente tem um surto de industrialização, mas ainda precária no começo do século XX, concentrada em São Paulo. E aí depois a coisa industrializa anos 40, 50 pra frente. Aí nossa industrialização vai, mas já com CLT. A gente já nasce com uma legislação merda, a gente já nasce com um estado completamente confuso, endividado, fazendo escolhas erradas, mercado fechado, sem agenda de competitividade. Já pros anos 80 acabou. Nos anos 80 esse surto acabou. E aí estamos nos anos 90 até agora se desindustrializando. Então assim, o ciclo já morreu faz tempo, então a gente tem que ter um novo ciclo. É um novo ciclo que tem que começar praticamente do zero. Esse novo ciclo tem que ter assim, ó, nós perdemos, nós somos uma massa de receptores de Bolsa Família e de sugadores do dinheiro de quem trabalha e produz, inimigo da produtividade e que favorece mamadores de toda sorte, tá? Especialmente do alto funcionalismo, e nós temos que botar isso abaixo. Essa estrutura tem que ser botada abaixo e a gente tem que repactuar as coisas de modo que a gente tenha um novo surto de industrialização ainda adequado para um mundo, que eu vou falar aqui, tá? Não tá muito amigo da industrialização em massa nesses termos, dado que a gente tá chegando na era da automação, era da quarta revolução industrial, mas vai ter que fazer de qualquer forma. Indústria, serviços, qualificar a mão de obra para isso, e a gente tem um país de gente que produz e trabalhe. Não dá para ter gente encostada como tá o Brasil, é um país de encostado. O Harris, a gente falou, o Brasil era rival dos chineses, só que perdemos por causa dos políticos. Sim, cara, anos 70 e 80 o Brasil rivalizava com a China. A Coreia era muito mais pobre do que o Brasil. O Brasil não era essa vergonha que ele é. Logicamente os outros eram muito pobres. A China veio do Mao Tse Tung. A China veio de uma grande fome e de um genocídio da própria população. Pô, o Brasil hoje tá tomando pau do Vietnã, né? Lembra? Vietnã, comunista, tudo aquilo. Tá aí. Gente, lidem com o fato que, sei lá, daqui 20 anos o Vietnã vai ser um daqueles lugares cheio de prédio espelhado, bonitão, vai ter corrida de Fórmula 1 no Vietnã, e a gente aqui pichando o muro, rebolando a bunda. Meu cu aqui, ó. O Vinícius Augusto falou, investir no ensino técnico é a melhor opção, não acha? Senai, por exemplo. É óbvio que é ensino técnico, não é sobre ensino superior. Se a gente tá falando em aumentar a qualificação das pessoas, a gente tem que ter uma base de ensino que entregue assim, a pessoa capacitada para ler, escrever direito, mínimo de senso crítico, saber bem matemática para desenvolver suas capacidades lógicas e cognitivas, conhecer da própria história, ter orgulho da própria história, saber o básico da biologia. Essa pessoa vai fazer seu curso técnico, já na escola, começa a ganhar qualificação técnica, Aí essa pessoa vai trabalhar então no mercado de trabalho. Aí você acha, quero dar um salto com uma universidade, vou fazer uma faculdade. Beleza. Ela pode dar um salto para alguma área. Mas ela pode ter uma vida muito boa e ganhar bem e viajar e ser feliz sem precisar faculdade. Ora, é assim para a maior parte dos trabalhadores dos lugares em desenvolvimento e desenvolvidos. Essa ideia, né? Você tá trabalhando, sei lá, você é um operário numa fábrica, você é um Uber, ou você é um cara que tá fazendo entrega com uma moto. Não. Agora eu vou fazer RI, Você vai fazer pra quê? Você tá gastando seu dinheiro, você tá contraindo uma dívida. É isso que você tá fazendo. Ainda mais se você teve um ensino bosta e aí tá entrando numa outra universidade muito ruim que só tá te sugando. Um cara falou, pior é um amigo meu estudando relações internacionais no interior de São Paulo. Lógico, né? Tá aí um dos cursos mais inúteis que existem.
Um dos mais inúteis. O William falou, olha a interpretação sobre a Fórmula 1 PQP. Mas é verdade, a Fórmula 1 sempre vê um país ali em desenvolvimento na Ásia, já corre pra montar o autódromo com o Hermann Tilke e bota uma corrida lá. Pessoal, like na live. E gostaria de aproveitar esse momento para botar na tela a tarjinha do nosso Clube do Livro da Valete. Inscreva-se em clube.valete.org.br. Sim. Eu tô muito feliz, Riso, que a gente chegou a bater 6.400 pessoas falando desse tipo de assunto, tá? Sim. Palminhas pra vocês aí no chat, porque hoje estamos falando aqui, estamos batendo na esquerda, estamos batendo no paco, mas a gente tá falando de futuro. A gente tá falando dos nossos sonhos. Ó, falando em sonho, um dos nossos sonhos era ter o aplicativo, nós estamos com o app. Dá uma ligada no Dr. Souto, acho que ele deve estar lá no... Ele tá vendo a gente aqui? Ele tá? Acho que ele deve estar no gabinete. Dá uma ligada nele pra ele contar alguma... Quando que vai ver o app pro Android e tal. Tava em análise. Ele mandou um Tá? print Só pra mim. saber, todo mundo que assina o Valete Plus, que tá aqui, tá? valete.org.br. Se você já é Apple, você tem um iPhone, você já tem um aplicativo, já baixa. Logo mais, se você é Android, você tem ele disponível pra você no Android. É ó, tá aqui, ó. Tá subindo no Google Play, tá em análise, já tá disponível ali pra você baixar pro seu celular Android, ok? O aplicativo já tem um monte de novidades, você pode inclusive comprar o Clube do Livro no aplicativo. Já, como a gente deu o roadmap, você vai poder assistir as lives no aplicativo. O aplicativo vai melhorar. Imagina como vai estar o aplicativo no fim do ano. Então, entrar hoje no app Valete Plus no fim do dia, investir na nossa causa, investir nos nossos produtos e fazer com que daqui a um ano a gente esteja com uma base de usuários gigantesca. Que é mais gente dentro da nossa comunidade. Nossa comunidade é a que vai mudar o Brasil. Nossa comunidade é quem vai mudar o Brasil. Lembra a formação de elite? O MBL, no fundo, vai ser uma comunidade de 100 mil pessoas que vão mudar o Brasil. Se tornar uma comunidade de 100 mil pessoas significa ter a força necessária para estar nos lugares certos e mudar o Brasil. É só isso. E vocês têm que levar a palavra do MBL, a palavra dessa live, a palavra dos nossos líderes para o maior número possível de pessoas. É sobre isso. Nós somos uma comunidade que vai mudar o Brasil.